Deixa eu ler um texto aqui para abençoar nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo 1. O interesse de Paulo pelos colossenses. Essa é uma versão, né? Uma das versões. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, não viram meu rosto ainda, diz a outra versão. Presta atenção nisso aí. O apóstolo Paulo manda uma carta, ele escreve uma carta para os colossenses. A cidade de Colossos, ela fica na Turquia. No caso, este local fica hoje na Turquia, o nome do país, né? O mesmo país que recebeu a arca de volta, a arca de Noé. Você sabia disso? Quando as águas baixaram, a arca pousou, exatamente, doutor, no Monte Ararat, na Turquia. E Paulo tinha um carinho, talvez por isso, né? A arca da salvação, ao ser recolhida, pousa ou estaciona. Como é que fala, bispo, quando põe o barco lá, que a gente chega da pescaria? Ancora. Não ancorou, porque secou, né? A água secou. Não, porque não tinha água mais, né? Eu só sei que ela... Agora eu pergunto, não foi por acaso, né? É propósito de Deus. Só que Paulo não tinha carro, nem avião, nem bicicleta. E quando escreve aos Colossenses, estava a cerca de 3.000 quilômetros de Colossos. Porque ele estava preso em Roma, na Itália. E a Itália, o país da Itália é uma península. Você sabe o que é uma península? Quem sabe? Quem sabe o que é uma ilha? Quem sabe o que é uma ilha? Ilha todo mundo sabe, né? Uma ilha ela é cercada por todos os lados pela água. Uma península é cercada por todos os lados, salvo uma ligação, um canal com o continente. Uma península é quase uma ilha, mas tem ligação, chama-se península porque tem ligação com o continente, com a terra. Mesmo que seja um estreito. E a Itália é assim, o país, você já viu o mapa? Então, Paulo estava preso na Itália, em Roma, escreve aos Colossenses, e muito preocupado por não poder estar pessoalmente, é diferente pessoalmente. Os Colossenses nunca tinham visto o rosto dele. Mas aí ele fala, eu gostaria, pois que soubesses, quão grande luta venho mantendo por vós, mantendo. Ou seja, uma verdadeira guerra. Paulo, ele vivia em luta para ganhar almas. As almas de Paulo eram ganhas, as almas que ele ganhava eram ganhas com lágrimas, sangue, chibatadas que ele levava, prisões, fome, frio, humilhações, condenações. Hoje, nós temos, entre aspas, liberdade para pregar a palavra, mas os açoites, eles são no sentido moral da coisa. Por exemplo, essa senhora curada de câncer, de 15 nódulos, não gostava de mim. Por que ela não gostava? Porque vai um sujeito lá na internet, ou na televisão, ou no rádio, e fala mal de mim sem conhecer a minha vida, sem nunca ter chegado perto de mim. Aí as pessoas da mente mais fraca absorvem isso aí, e elas passam a nutrir o mesmo ódio que aquele jornalista, que aquele perseguidor está nutrindo. Você está entendendo?
Mas eu tenho comigo que isso aí já é uma forma de se separar os peixes bons dos maus, os comestíveis dos não comestíveis. Porque Jesus falou que o reino de Deus é uma rede lançada ao mar. Apanha todo tipo de peixe, depois é que separa. Então, se dói meu coração, a minha alma, de ver uma pessoa se escandalizar por uma coisa que eu nunca fiz, que eu nem tenho conhecimento, mas porque alguém fala e a pessoa acredita e enfraquece na fé, do outro lado, o entendimento que eu tenho bíblico é de que aquele era mesmo joio no meio do trigo. Não é o caso da moça que acabou caindo em si e vendo que Deus está verdadeiramente na vida do Valdemiro. Mas até ver, a pessoa sofre barbaridade até perceber isso. Então, Paulo, preso em Roma, escreve aos Colossenses, dizendo: estou escrevendo porque eu gostaria que vocês soubessem que eu estou numa luta muito grande por vocês. Muito grande. E o único acesso que ele tinha, se ele quisesse ir saindo da prisão, na verdade, o jeito mais fácil era pelo mar. E Paulo sabiamente fazia suas cruzadas, suas missões, né, viagens missionárias, num barco a remo, ou a vela, mas não era bem vela como hoje. Hoje eu já tive um barquinho a vela, se eu não controlasse bem, me jogava contra as pedras, entendeu? O Flávio lá, cabeça branca. Aí eu, sem experiência, fui velejar. Eu e o bispo Alves, como sempre. Então, quase que a gente morre afogado. O vento bateu e o barco parecia que tinha motor, de tão rápido que vai. Só que na época eles pegavam uma lona, um pano, um negócio e amarrava. E aí viajavam 3.000 quilômetros para levar o evangelho. Isso em linha reta, hein? Da Itália à Turquia, dá 3.000 quilômetros em linha reta. Istambul, isso mesmo. Então, imagina, isso aproximado, né? Números aproximados, é claro. Não tem a precisão disso aí. Mas imagina o que esse homem, que luta que esse homem estava travando pelos colossenses. Qual era a preocupação maior dele? Vamos em frente, filho. Olha lá. Por todos vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram a face ainda, ou face a face, para que o coração deles, dos colossenses, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Imagina a notícia chegando lá nos Colossenses, aquele evangelista que manda as cartas para vocês foi preso. Aí começa o Satanás a trabalhar. Mas foi preso porque cometeu tais crimes. Pressupõe-se que todo mundo que vai preso cometeu crime, não é verdade? E o caso do Paulo, estava preso por quê? Porque pregava o evangelho, salvava vidas. E aí, ele lá da cadeia faz um esforço tremendo. Imagina se alguém, com a tecnologia de hoje, é meio difícil. Imagina na época alguém de dentro da cadeia evangelizar. Imagina os bispos, pastores que me ouvem agora e que às vezes reclamam: eu não tenho uma televisão aqui na minha cidade para divulgar, eu não tenho aqui uma rádio. O sujeito preso evangelizando os colossenses de dentro da prisão. Pode um negócio desse? E hoje eu estou falando agora para milhares de pessoas nas redes sociais, na televisão, né? Paulo não teve esse privilégio.
Eu fico pensando se existisse um apóstolo Paulo hoje na terra. Está certo que ele ia ter que morar na cadeia também, né? Porque não ia deixar ele na rua. Ele ia morar na cadeia, mas mesmo de dentro da cadeia, dar um celularzinho, um negócio, né? Um computadorzinho. Ele ia morar na cadeia, porque antigamente a gente falava na roça, cadeia é feita para bandido. Aqui no Brasil não, aqui é para trabalhador. Continua, filho, o texto, por favor. Presta atenção, igreja. A preocupação dele, para que o coração deles seja confortado, porque eles estavam tristes pela prisão do seu líder espiritual, e vinculados juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você sabe o que é mistério? Conhece a palavra mistério? Teve um senhor que falou aqui, que o povo perguntava, e aí? Você está indo lá levar dinheiro para a igreja e a sua cura? Ninguém traz dinheiro para a igreja para ser curado, traz? Mas olha a ignorância, olha o mundo, olha o secular como é que é. Olha a ignorância, olha o que o Satanás como é que trabalha. Porque o que eu vejo é gente, o sujeito que fuma, por exemplo, ele põe dinheiro lá na fábrica de tabaco, aí não põe, né? De graça cigarro? Não é não. Tem que pagar a cachaça, tem que pagar o cigarro, tem que pagar. E você nunca ouve falar lá, gastando dinheiro com bebida, pelo contrário. Ou você vê como é que a obra de Deus é tratada nesse mundo. E os que pregam a palavra. A Bíblia diz que é coisa boa você desejar a vinda do Senhor. Aliás, amar a vinda do Senhor. Eu vou ser sincero para você, acho que pouca gente no planeta deseja mais a vinda do Senhor do que eu. E eu quero ver aonde essa turma vai parar, esses daí. O que eles vão fazer? É isso mesmo. Porque a oportunidade está aí. Olha a preocupação dele. Ele tentando explicar para eles, para que eles pudessem compreender, receber sabedoria, o mistério de Deus, para que o coração deles seja confortado e vinculado, ligado, né, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quando a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, viver pela fé é não questionar absolutamente nada e permanecer sempre confiando em Deus e na manifestação do seu poder. Não é questionar por que me ocorre isso, me ocorre aquilo, porque às vezes nós questionamos. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Jó questionou. Jó questionou. E um dos amigos de Jó disse, quando Jó questionava isso, por que estou passando por isso, o que eu fiz, onde é que está o meu pecado? Um dos amigos dele falou, se você fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Aquele amigo de Jó, ele conhecia a fartura, a abundância, a riqueza que Jó viveu, até contrair aquelas doenças, aquela miséria, aquela tragédia. E ele disse, ele conhecia o primeiro estado, ele falou, o seu último estado será melhor, será maior,
ela crescerá sobremaneira do que o primeiro. Ou seja, se você permanecer puro e reto, Deus vai despertar e vai tornar você ainda mais rico, mais saudável, mais abençoado do que foi no seu primeiro estado. Que profecia, hein? Tem gente que fala mal dos amigos de Jó, né? Mas esse aí falou pela boca de Deus, Deus falou pela boca dele. Olha lá, e aconteceu isso aí? Do jeito que ele falou, aconteceu. Nem Jó sabia, mas aquele amigo dele sabia que se ele permanecesse puro e reto, a coisa ia mudar. Que coisa, hein? Então Deus está dizendo, está sofrendo, está gemendo, está doendo, permaneça fiel, porque eu vou despertar seu favor. Eu vou despertar seu favor. E todos verão. Não deixe se levar. Olha a recomendação do Paulo para os Colossenses. Continua, por favor. Em quem todos... Rapaz, esse me fez chorar na madrugada. Esse me fez chorar. Esse me fez chorar. Esse versículo 3 me fez chorar, igreja. Um homem processado, condenado, maltratado. Que essência, que riqueza de sabedoria. Ele diz assim, ó: compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você lembra uma explicação sobre o tesouro um dia desse? Quem lembra? O tesouro é um conjunto de quê? A palavra tesouro, no singular, significa o quê? Um conjunto de riquezas. Tesouro. Mas ali diz, todos os estão em quem? Estão em Cristo. Estão em quem? Em Cristo. Olha lá. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nele. Estão nele. Ou seja, o envolvimento de alguém com Cristo, a aproximação, deixa eu ver se você entende, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. E eles se revelam em nós na medida em que Cristo vai se tornando cada vez mais importante na nossa vida. Uma vez Jesus perguntou quem ele era e as pessoas começaram a responder. Aí perguntou para vocês. O Simão falou, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou, ele pegou a chave, toma a chave do céu. A religião diz que o Pedro tem a chave do céu, que ele vê quem entra, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, nada a ver. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tanto é que é engraçado que esse pessoal fez faculdade. Geralmente esse pessoal que prega isso aí tem faculdade, tem diploma. Eu fico doido com isso. Sabe por quê? Olha lá, olha o texto. O texto está assim, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares aonde? Na terra. Onde é que o sujeito estava? E essa ligação só funciona se for ligada aonde? Na terra. Não, filho, na terra. Não é no céu. O céu depende da terra, não sei se você está sabendo. Deus estabeleceu isso. Você não precisa ir até o céu buscar bênção, não. Se você liga aqui, o céu obedece.
Se você clama aqui, se você invoca, o céu responde. Todos os tesouros, meu Deus do céu, estão com Ele. Jesus Cristo. Todos. Se um tesouro é conjunto de riquezas, e todos os tesouros, todos estão com Ele. Não adianta inventar. Aí fica, não, se o Pedro não abrir, ninguém entra. Não tem nada a ver, o Pedro é comedor de angu que nem eu. Pedro é comedor de tilápia assada que nem eu. Frita, né? Que onde eu comi uma frita. Eu acho que ele assava, né? O Pedro assava. O Pedro era mais saudável porque ele assava. Mas não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Então, todos os tesouros estão ocultos nele, em Cristo. Eu poderia citar aqui muitos tesouros materiais, né? Por exemplo, vamos falar alguns tesouros que não são matéria. O amor é um tesouro, né? A amizade. Não é verdade? E a salvação? Maior ainda. Mas vai me dizer que você não queria passar lá no seu banco e o seu gerente falar, meu filho, aconteceu um fenômeno aqui, tem um verdadeiro tesouro na sua conta. Até eu, que sou mais bobo lá da roça, queria puxar meu extrato e falar, você paga todas as contas da igreja agora. Entendeu como é que é? Quem entende o que eu estou falando? Quem entende? O que é tesouro, na verdade? Tudo aquilo que tem grande importância para você, que você considera uma riqueza. E a Bíblia diz que eu não consigo isso em outro alguém, a não ser naquele cujo todos os tesouros estão ocultos, a saber, Jesus Cristo. Amém? Aí ele falou para o Simão confessou Cristo, ele falou, então, eu vou te dar as chaves do reino do céu, você ligar na terra, o que você ligar na terra. Eu acho que no Salmo 145 tem um versículo que diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Tem isso aí, filho? É 145, filho? Mas também não tem problema de errar, não sou computador. Computador também é falha, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Se você consegue trazer Jesus para perto de você, você passa a ter acesso a todos os tesouros da sabedoria. Presta atenção. Você quer ver uma coisa? Invocar é diferente de orar, você sabia? É também um tipo de oração, mas é diferente. Por exemplo, quem já percebeu aqui na igreja, eu e a bispo orando em silêncio e os milagres acontecendo? Quem já viu? Mas invocar eu já não posso fazê-lo em silêncio. Porque a palavra invocar, em hebraico é bradar. Bradar, gritar. Bradar. Essa palavra bradar nem é da língua portuguesa, é do hebraico, você sabia? Bradou. Em alta voz, olha. Bradou. Então a palavra invocar já não pode ser em silêncio, tem que bradar. Então invocar é para quem está na última instância, já no limite. Como aquela mulher que o doutor falou, não tem mais jeito. Alguém também que teve um problema, caiu, não foi? Teve alguém que caiu de 6 metros, 8 metros, não sei.
Que quebrou a cabeça? 12 metros. Não, caiu metros. Alguém falou metros, não foi o primeiro? 8 metros. Teve momentos na minha vida que eu não orei, igreja. Eu invoquei. Para ser sincero para você, eu estava orando, sabe? Quando eu estava em alto mar, eu fui orando, Senhor, Senhor. Aí eu não via movimento nenhum, não via mudança. Não aparecia um barco, um navio, ninguém. E as ondas começaram a passar por cima de mim, eu comecei a beber água, começou a sangrar em volta dos olhos, assim, arder demais. A minha visão começou a ficar turva, aí eu invoquei. Eu gritei. Eu gritei pelo Deus que eu preguei a vida inteira. Aí o mar virou e me levou. E aí vieram os homens que eu nunca mais ouvi falar e me pegaram. Mas só quando eu invoquei que ele chegou perto. Então, invocar é bradar. Invocar é bradar. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Quando Paulo diz que todos os tesouros, todos, da sabedoria e do conhecimento estão nele, ocultos nele, ele está sugerindo o seguinte: quer viver e chegar no porvir salvo, então não abra mão da aliança com Jesus Cristo. Ninguém mais tem a concessão, só Ele. Continua o texto, por favor. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou sutilezas. Esses aventureiros se dizem pastores, apóstolos, bispos, pregadores, mas a intenção é outra. Paulo estava preocupado, porque como ele não podia estar presente, na verdade aquele povo nunca tinha visto o rosto deles, converteu pelas mensagens que ele mandou, né? Pelos testemunhos. Ele estava preocupado que algum falso profeta, né? Algum enganador. A gente tem visto alguns aventureiros que conseguem enredar, conseguem enganar algumas pessoas que depois acabam voltando, porque vê que eles não têm nada para dar, para oferecer, são vazios. A palavra é essa aí mesmo, ó. Olha lá, ó. Raciocínios falazes, falácias, conversa fiada, promessas vazias. Pois embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele elogiou aquele povo que estava resistindo aos falsos profetas e que mantinha o ensinamento do apóstolo Paulo, a doutrina que ele colocou, que é de Cristo. Eu tenho recebido mensagens. Você viu a senhora falando aqui, a jovem? A senhora que foi curada ali, das dores. Ah, eu já vim, mas eu saí. E eu recebi uma mensagem esses dias. E em áudio e também em texto. Até mandei para o bispo, para alguns bispos, né? Bispo França, bispo antes. O sujeito falando: ô apóstolo, me perdoa, me dá uma nova chance, porque eu fui atrás do sujeito, mas vi que são falácias, é fogo de palha. Mas só agora que viu?
se o sujeito se apoiava na minha fé, então, eu falei, só agora que viu? Tá lá. Mandei ou não mandei? Só viu agora? E se o sujeito que é pregador foi na conversa, imagina as ovelhinhas. Aí é que tem que tomar cuidado mesmo. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, como ele estava preso. Imagina o que os falsos profetas não usaram. Olha lá, você fica acreditando na pregação de Paulo, ele está preso. Mas o evangelho de Paulo era genuíno, é o de Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar é pegar com a rede, é isso? Não é não? O que é enredar? Vocês nunca pescaram não de rede? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção para você ver. Escuta aqui. Paulo nunca tocou na glória de Deus. Paulo tinha um ministério muito ungido, muito abençoado. Até hoje nós somos abençoados nas palavras dele. Ele tocava nos enfermos, ele ressuscitava mortos. Mas ele nunca atribuiu a ele ou usurpou a Deus, dizendo eu faço e aconteço. Não. E ele, preocupado com as suas ovelhinhas, porque ele derramou muito sangue nas chibatadas, chicotadas que ele levou durante a carreira. Ele já estava caminhando aí para o final da carreira e ele sofreu demais, ele estava tão calejado, tão maltratado. Ele sofreu muito. O que chamavam ele de criminoso, de ladrão, disso, aquilo. Até os próprios irmãos desconfiaram dele no começo. Você lembra, os apóstolos? É? Então, qual é a preocupação de Paulo ali? É a mesma que temos hoje. Eu tenho muitos processos e já fui humilhado muitas vezes. Se me verem andando a pé, eles dizem, olha lá, ele está falido. A igreja dele faliu. Você vê isso direto. Se me verem andando num carro grande, numa caminhonete, olha lá, ele é ladrão. Quer dizer, eu não tenho motivo para nada. Se eu não tenho, eu sou um miserável falido. E se eu tenho, eu sou ladrão. Esse mundo para mim não vale o quê? Nada. Nada. E se aparece alguém, um médico, ou um curandeiro, um macumbeiro, ou esse que chama aí de santo, e consegue melhorar um pouquinho a saúde de alguém, vai para a reportagem do Fantástico, milagre da santa não sei o quê, e eu mostro dia e noite com exame, antes e depois, até de ressurreição aqui, laudo, curado de câncer em estado terminal, e sou taxado e processado como charlatão, como curandeirismo. A vida para mim, nesse mundo, vale o quê?
Vale o quê? Me apresenta quantos pregadores ou autoridades nesse país, mesmo na área da medicina, conseguem mostrar resultado como eu mostro aqui. Me apresenta, desculpa, doutor, mas me apresenta. Chama uma junta, aquela senhora, chama uma junta médica, olha o estado dela agora, o estado que estava antes, definhando. Eu fiz alguma coisa? Não foi Deus, mas o meu Deus, através da minha vida, da minha fé. Mas como é que eu sou tratado? Eu fico lá sentado no fórum, ouvindo, como réu. E quando vem uma quadrilha tentando, por exemplo, apareceu uma quadrilha, um maldito banco que nem é banco, é um inferno de banco derrotado, com capital de 100 mil, falou que emprestou 15 milhões para a gente, aí vai a justiça e se posiciona a favor do bandido. Cadê? Se emprestou? Então olha a minha conta, a conta da igreja, a conta da empresa, da igreja. Cadê? Tem que ter entrado. Então olha o banco, é só fazer a conciliação bancária. Cadê? Saiu do banco? Também não saiu, não tem. Mas o juiz não quer saber. Por quê? Porque é o Valdemiro. Mas se eu permanecer reto, o meu Deus vai se manifestar. O meu Deus vai se manifestar. Vai se manifestar. A coisa é tão simples. Existe um negócio chamado conciliação bancária. Se um banco alega que te emprestou, tem que ter saído dele. Mostra a saída. Não tem, não vai mostrar porque não tem. Eu nem conheço a desgraça. Se é banco, isso é um demônio. Eu nem conheço essa peste desse banco, são Satanás. Mas é porque é o Valdemiro. É porque é a igreja, que ele chama de igreja do Valdemiro. Se você soubesse o tamanho da minha luta para você conseguir ser curado, ser liberto, ter portas abertas. Se você soubesse o tamanho da minha dor para você chegar aqui e falar, meus filhinhos foram libertos das drogas. Se você soubesse, um dia você vai saber. Deus vai mostrar isso para você. Se você soubesse o tamanho da dor e o esforço que a gente faz para não deixar transparecer isso. As poucas horas de sono que eu consigo na vida. Se você soubesse. Mas eu desejo muita vinda do meu Senhor. Tem hora que fica pesado demais, igreja. O mundo é cruel, igreja. Muito cruel, muito cruel. Ah, mas eu não acredito nisso. Não tem problema. Não tem problema. Se eu conseguir abençoar uma pessoa que não gostava de mim, quanto mais você que gosta será abençoado. Você entendeu o que eu falei? Você ouviu isso aqui hoje ou não? Ela falou isso aí, não falou? Eu não gostava, mas a família toda da igreja arrastou ela para a igreja. Por isso que eu perguntei, como é que seu coração ficou
quando alguém que você não gostava proferiu tais palavras de cura. Só que o que eu passo não é nada perto do que o Paulo passou. Ele estava preso e ele mandava as mensagens. Eu coloco aí os vídeos e os testemunhos e os feitos e os milagres. Eu coloco o sujeito que estava na miséria, mostrando a fazenda dele, a empresa dele. Mas Paulo não conseguia fazer isso, ele não tinha como mostrar isso. Então, está certo que a palavra dele não era como a minha, né? Eu tenho unção nas minhas palavras. Mas as palavras de Paulo eram 1000 vezes mais ungidas do que as minhas. Ele era muito grande perto de mim. Eu sou muito pequeno perto dele. Mas eu reconheço a unção de Deus nas minhas palavras. Eu sei que tem. Um dia eu estava triste e proferi aqui, tem uns 15 dias, uma palavra, e meia hora depois o sujeito foi punido em casa. O tal jornalista. Chegou a notícia. Tem hora que eu tenho medo de proferir certas coisas. Um dia um sujeito me maltratou muito na televisão. O patrão dele pagou para ele. Falou um monte de besteira, falsificar assinaturas. E eu falei, não faça isso, que você está mentindo, você vai ser punido. Ele deu risada. Ele pegava todas as minhas falas e botava lá. Ele falou, Valdemiro falou isso ontem. Rapaz. Começou a secar. Você sabe o que eu estou falando. Nunca mais ninguém cortou nada para ele. Não é isso que ele falava? Corta para mim? Se você quer continuar maltratando os servos de Deus, saiba que Deus vai te punir. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus vai te punir. Deus vai te punir. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Onde é que está isso, filha? Salmo 105. Que Deus abençoe vocês. Esses jovens pastores. Então, Paulo, ele sofreu muito mais do que eu. Mas ele tinha essa preocupação, nós todos temos. Por quê? Porque eu não estaria passando por isso se não fosse a grande massa que Deus colocou para eu cuidar e ajudá-los. Só que o que dói é saber que muitos desses acabam se perdendo depois por causa dessas falácias e sutilezas desses bandidos travestidos de pastores, sei lá de que é, e que acabam enganando, entendeu? Olha lá, essa era a preocupação dele, né? E no versículo 9, outro versículo tremendo, porque porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude quer dizer pleno, completo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Que coisa é? Mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Segura aí no 11. Nele também foste circuncidados. Eu expliquei para vocês o que é a circuncisão já? Quem sabe o que é a circuncisão? Uma parte sabe. O homem, todo menino judeu,
O próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, não é isso? O órgão masculino é retirado o prepúcio, a pele. No caso da igreja ou da religião judaica, eles dizem que este homem é circuncidado para ter nele a marca de Deus. Mas na medicina tem outras finalidades: higiene e evitar bactérias e infecções e doenças. Mas no caso da igreja ou dos judeus, da religião, é a marca de Deus. Aquele homem lá é circuncidado? Então está a marca de Deus nele. Aí é o que o apóstolo Paulo fala: nós fomos circuncidados não por intermédio de mãos, ou seja, não com cirurgia, com procedimento cirúrgico, mas a marca de Deus está em nós, é pelo Espírito Santo. A nossa circuncisão é exatamente nos mantermos puros e retos diante de Deus. Então hoje, você, homem ou mulher de Deus, e até no sentido da mulher, que também tem a marca de Deus, as mulheres de Deus, a circuncisão era machista. Quer dizer que só o homem podia ter a marca de Deus. E Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos de homens, não é procedimento cirúrgico, mas é a marca de Deus, é a presença de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Circuncisão de Cristo é o nome, em quem todos os tesouros estão ocultos. Olha lá. Estamos longe, hein, filho? Você demorou para chegar lá em cima. Vai descendo agora, vai. Onde é que você parou? Vai. De vez em quando o povo comenta dessa mãozinha aí. Eles falam mãozinha do Valdemiro. Não é minha, não. Continua lá, filho, por favor. Não, eu encontrei um sujeito. Eu fui num restaurante, né, na churrascaria. Aí o dono, é interessante, que é aqui no centro. Eu até falei da churrascaria dele já. Ele tem igreja lá pertinho. Ele falou: meus bois vêm lá da minha fazenda, Itapetininga. Ele falou: tudo sadio, estou feliz, o senhor está aqui. Ele falou: eu gosto de ver a sua mãozinha lá mostrando a palavra. Eu falei: minha mãozinha não. Espera aí, ó. Ele falou. Aliás, eu nem sei se o Anselmo já esteve lá comigo várias vezes. É lá perto do clube ali. E ele falou: eu gosto de ver a sua mãozinha mostrando a palavra. Eu falei: que não é minha mãozinha não, meu filho, um dedo só. Eu mostrei para ele, né? Até mostrei esse aqui. Ele falou: o que é isso? A bispa costurou ele, amarrou, sei lá. Porque eu não fui no médico, não era para ter ido no médico, pendurado, ela que fez a cirurgia. Mas para quem nunca tinha feito, ficou bom, né? Não ficou 100%, né? Foi a primeira cirurgia que ela fez, foi aqui nesse dedo. Ela falou: você tem que ir no médico, pelo menos na farmácia. Eu falei: vou nada, pode cuidar aí. Ela agarrou assim, só faltou pegar minha mão e travar assim, porque dói o negócio, hein? Meu Deus, mas graças a Deus, não fecha todo, né? Mas eu tenho ele, pelo menos. Ninguém torou. Então, o que acontece? O sujeito fala que gosta de ver a palavra, que a minha mãozinha está... Mostra a mãozinha aí, vai, filho. Vamos ver essa mão de vaca, a outra fechadinha. Por que está fechadinha assim? Os dedinhos estão encolhidos? Mas legal, aí. Mas é de ouro mesmo, ele perguntou se era de ouro, não é nada, né? Se fosse de ouro, já tinham roubado, já. Põe lá, vai. Não.
Eu estou querendo descontrair um pouco, igreja. Tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que coisa! E vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Tem Bíblia que vai dizer a cédula, não é isso? Tem Bíblia que está escrito, tendo riscado a cédula, porque a cédula é o quê? Sugere o quê? Dinheiro, não é isso? Dívida. E eu gosto da palavra cédula, porque, eu não sei se você sabe, riscar cédula é crime. Rabiscar, desenhar cédula é crime. Rasgar é crime. Não é verdade? Então eu gosto da palavra cédula nessa versão, porque eu e vocês estávamos condenados e a prova da nossa condenação era a dívida, a cédula. Aí Jesus pagou um preço muito, muito, muito alto e riscou a cédula, rasgou a cédula, cancelou a nossa dívida. Ele cancelou. Olha, gente, meu filho, eu gosto dessa palavra aí, ó. Havendo riscado a cédula, o que acontece se uma autoridade me pegar riscando uma cédula? Eu vou preso. Tem gente que não sabe disso, né? Tem gente que não sabe disso. Pega uma nota de 100, 200 reais, pode ser qualquer nota, diante de uma autoridade, vai lá, rabisca para você ver e risca. Rasga, você vai preso. Ah, mas é minha, não interessa. Elas têm que circular, ela é sua. O dinheiro que está com você hoje, amanhã, o dinheiro que era seu ontem, hoje é meu. Daqui a pouco é do dono da padaria que eu vou comprar um frango. Um exemplo, né? O dinheiro que está comigo hoje, amanhã é seu. Não se pode riscar, rabiscar, rasgar, é crime. Aí Jesus fez o quê? Riscou. Ele cometeu crime? Não. Ele pagou por ela. Ele comprou minha dívida. Quanto é que o Valdemiro deve aí? Ah, essa cédula aqui, ó, 100. Dou 200 nela, me dá aqui. Ah, então tá bom. Aí, ó, estava meu nome lá. Ele rasgou. Ele riscou. Riscou minha cédula. Ele pode. Eu não posso riscar minha cédula porque é crime. Mas ele que recebeu meus crimes na vida dele pode riscar minha cédula. Eu não devo mais, ele riscou. Cancelou. Olha lá, a cédula era contra nós, era um escrito, uma escritura, uma confissão de dívida, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que coisa, hein? Estava lá a cédula do Valdemiro, a sua, a dívida. E Jesus falou, qual que é dele aí? Você sabia que tem muita gente que a cédula de dívida está lá, né? Ele vai riscando na medida em que alguém se aproxima dele, ou confessa. Aí você entende agora por que diz que todos os tesouros estão ocultos nele. Um dia um sujeito gritou ali, eu quero aceitar Jesus. Naquele momento Jesus pegou a caneta, ó, riscou a cédula dele. Você entende o que eu estou falando? E não tem outro. Olha, Jesus riscou a nossa dívida, cancelou.
Quem entende o que eu estou falando? Aí eu não vou pregar mais não, eu vou parar porque está tarde demais. Fica de pé, por favor. Mas dá vontade de continuar, não dá, igreja? Você viu, filho, que legal? A cédula. Que legal. A cédula é uma nota, é dinheiro. É dívida. Né? E ele riscou. Eu não posso riscar que eu vou preso. Mas ele pode. Porque ele pagou minha dívida. Você está entendendo? Ele pagou a sua dívida. Então você já o aceitou na sua vida. Então nós vamos batizar você em breve. Amém?